minha gente. A resenha de hoje é desta obra formidável, Infância e Pedagogia Histórico-Crítica, organizada pela Ana Carolina Galvão Marcília, publicada pela Autores Associados em 2013 e contém 288 páginas. Antes de começar, eu gostaria de ler aqui o texto que o Newton Duarte produziu para a contracapa dessa obra. Ele diz: talvez, se pudéssemos dizer que a maneira como os adultos respondem à pergunta como educaremos as crianças é bastante reveladora do que eles pensam sobre a sociedade, sobre a vida e o futuro da humanidade. Se essa hipótese estiver correta, e se analisarmos criticamente o que tem sido a educação da infância brasileira nas últimas décadas, chegaremos à conclusão de que a sociedade contemporânea resolveu deixar que o acaso decida os rumos da história. Em se tratando de uma sociedade dominada pela lógica do capital, as consequências dessa atitude não são alentadoras. Os textos reunidos neste livro guardam em comum a não aceitação dessa renúncia ao trabalho formativo intencional das novas gerações e se somam a estudos que têm preconizado a adoção da pedagogia histórico-crítica no campo da educação, opondo-se à difusão das pedagogias do aprender a aprender e reafirmando o ato de ensinar. Newton Duarte. Bom, então, minha gente, é uma obra essencial para a compreensão desta relação entre as infâncias e a prática pedagógica histórico-crítica na Escola das Infâncias. No capítulo 1, José Claudinei Lombardi discute a educação da infância na perspectiva marxista, o que é fundamental em um momento em que, ao mesmo tempo em que se defende a necessidade de educar a infância, há um grande contingente que defende a anti-escolarização. O autor também trata do cuidado à educação da infância e nos relembra que este cuidado com a infância nada mais fez do que propiciar espaços para que as famílias trabalhadoras pudessem deixar seus filhos supostamente protegidos e cuidados em suas necessidades biológicas, psicológicas e sociais, liberando os pais e as mães para o trabalho, como resultado das lutas das mulheres trabalhadoras. Os fétidos depósitos de crianças, sobre os cuidados de trabalhadores, aliás, sobre os descuidados de trabalhadores, e esse conjunto de aspas é do próprio autor, foram transformados e as conquistas políticas foram sendo regulamentadas, transformando-se em legislação e, com ela, a institucionalização da educação infantil. Nos traz também que estudos robustos possibilitam entender como pensar uma educação para a infância que rompa com uma concepção burguesa de educação. Destaca também que é necessário, além do aporte técnico, o compromisso político. Ele nos diz que há um relativo consenso de que a escola é uma instituição historicamente determinada, uma construção humana que se articula ao processo de produção das condições materiais da existência. Por isso, o professor, professora, precisa romper com as pedagogias escolares voltadas aos interesses da burguesia. No capítulo 2, intitulado Pedagogia Histórico-Crítica, Contribuições para a Superação do Conhecimento Tácito na Formação de Professores, Lidiane Teixeira fala sobre a formação do professor, discute sobre como o conhecimento tácito se converte em conhecimento explícito, passível de compreensão. Para a gente entender, conhecimento tácito é aquele que adquirimos ao longo da vida, pela experiência humana, difícil de ser explicado a outra pessoa, pois é subjetivo. A palavra tácito vem do latim tacitus, que significa algo como silencioso. Pode ser traduzido como algo difícil de ser expresso por palavras. No capítulo 3, intitulado A Centralidade do Ensino como Proposição Crítica às Concepções Naturalizantes
de indisciplina escolar e dos déficits de comportamento regrado, Marcelo Acioli e Silvana Tuleski abordam as relações existentes entre comportamentos indisciplinados ou violentos e a crescente patologia e medicalização das crianças e dos adolescentes. Os autores abordam a lógica dialética como método para análise das concepções de indisciplina. Abordam também a teoria histórico-cultural como proposição ao enfrentamento das concepções hegemônicas naturalizantes. Trabalham questões relativas ao que comumente se considera comportamento indisciplinado, opositor, desatento, hiperativo. Apresenta uma proposta de compreensão e superação destes conhecimentos com base nos fundamentos da teoria histórico-cultural. No capítulo 4, intitulado Periodização do Desenvolvimento Psíquico, à luz da Escola de Vygotsky, a teoria histórico-cultural do desenvolvimento infantil e suas implicações pedagógicas, esse é o subtítulo, Juliana Pasqualini aborda a concepção histórico-cultural do desenvolvimento infantil, destacando o desenvolvimento psíquico como processo que se caracteriza por mudanças qualitativas. Nos relembra que não se trata de uma mudança de grau, do menos para o mais, mas de uma mudança de tipo, isto é, mudança na qualidade da educação entre a criança e o mundo. A cada novo período do desenvolvimento, muda a lógica do funcionamento do psiquismo, em uma perspectiva dialética. Apenas quando se processa mudanças qualitativas nos fenômenos é que podemos, de fato, falar em desenvolvimento. Ela vai nos dizer que isso não significa que não se processe mudanças quantitativas, né? Ao longo do desenvolvimento, né? Vygotsky demonstrou que o desenvolvimento psíquico combina processos evolutivos e revolucionários, ou seja, caracteriza-se por mudanças microscópicas no psiquismo da criança e vão se acumulando no interior de um determinado período do desenvolvimento, um salto qualitativo no seu psiquismo. Uma ruptura numa mudança qualitativa na relação da criança com o mundo que caracteriza a transição ao novo período ou estágio. A teoria histórico-cultural ensina que não se trata de um processo natural. Não é a natureza que explica as transformações qualitativas no psiquismo humano. E não é a natureza que delimita os períodos ou estágios do desenvolvimento. No capítulo 5, intitulado Análise Histórico-Cultural da Atividade Infantil, subtítulo Teoria, Pesquisa e Implicações Pedagógicas para o Primeiro Ano de Vida, Gisele Modé e Lígia Márcia Martins se apoiam nos estudos de Alcone sobre a atividade guia da criança em seu primeiro aninho de vida. Abordam a atividade de comunicação emocional direta com o adulto como uma atividade guia da criança em seu primeiro ano. No capítulo 6, intitulado O Papel da Educação Escolar na Formação de Conceito, Lígia Martins volta e parte do pressuposto de que a transmissão de conhecimentos clássicos, historicamente sistematizados pela prática social da humanidade, devem ser a função central da educação escolar. Trata sobre a construção do conhecimento e a formação da consciência. Discorre também sobre as especificidades do desenvolvimento psíquico e das relações entre pensamento, linguagem e formação de conceitos. No capítulo 7, Educação Escolar e Desenvolvimento Humano, que tem como subtítulo a literatura no contexto da educação infantil, é a vez do Ângelo Antônio Abrantes discutir a relação entre desenvolvimento individual e processos formais de educação na sociedade de classes. Ele nos fala sobre o campo educativo como espaço estratégico, tanto para os que almejam conservar a estrutura social do capital, visto que, por seu intermédio, podem evitar, pela via do convencimento, as consequências da repressão e ainda potencializar a força de trabalho pelo desenvolvimento de capacidades técnicas de determinada mão de obra. Discute bases para o desenvolvimento do pensamento da criança e coloca a literatura infantil sendo concebida na medida da sua realização literária junto às crianças como um procedimento que promove as aprendizagens. Apresenta também possibilidades de articulação com o momento do desenvolvimento.
ao caracterizar-se como objetivação humana, que sintetizam modos elaborados de consciência social e que permite que a criança se defronte com problemas expressos nas histórias. A literatura, substanciada no objeto social chamado livro, não possui realização somente nas relações escolares. Possui, segundo ele, possibilidades de integrar diversos espaços sociais. A literatura destinada à criança constitui-se como um conhecimento humano que encontra em uma forma estética a sua realização. Aqui também ele discute o livro infantil e a luta ideológica com as contribuições de Bakhtin. No capítulo 8, discute-se a catarse e a literatura. Tem como subtítulo uma análise com base na psicologia histórico-crítica, ou na pedagogia histórico-crítica, de Natália Botura, de Paula Ferreira. Aqui se discute uma pedagogia, como ela diz, uma pedagogia comunista, não apenas por eleger em suas bases teóricas o pensamento de Karl Marx, ou por defender a socialização do conhecimento a todos os indivíduos indiscriminadamente, mas trata-se de uma pedagogia comunista na sua própria elaboração, pois ela, o fundamento, ela é tecida na coletividade dos homens. Isso a faz um bem público comum. O texto nos fala também sobre a seleção de conteúdos, também sobre a importância da arte na formação humana. No capítulo 9, a organizadora Ana Carolina Galvão Macilha discute as contribuições para os fundamentos teóricos da prática pedagógica histórico-crítica. Busca refletir aqui sobre fundamentos filosóficos e psicológicos da prática pedagógica histórico-crítica. E vem nos lembrar que a pedagogia histórico-crítica nasce da crítica às teorias não críticas e às teorias crítico-reprodutivistas, conforme Saviani sempre alerta. Aqui ela apresenta também um caminho para o trabalho do professor, da professora. Faz considerações sobre a atividade de estudo, que é a atividade guia da criança em idade escolar. Reporta-se a exemplos de ações pedagógicas realizadas por ela com alunos no ensino fundamental. Discute a atividade de estudo e o desenvolvimento psicológico da criança. Finalizando no capítulo 10, intitulado Infância e Pedagogia Histórico-Crítica, que também batiza o nome dessa obra, é a vez de Dermerval Saviani vir e nos ensinar que a pedagogia histórico-crítica defende o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. E desafia o leitor com uma pergunta: por que é necessário produzir em cada indivíduo a humanidade? E ele responde que isso é necessário porque a criança não nasce já com as características que a definem humana. Para que ela se constitua como homem, exige a intervenção dos seres humanos já constituídos como homens, especificamente dos adultos. Aqui ele exemplifica com o fenômeno da criança selvagem. Na verdade, dois fenômenos que inclusive se transformaram em filmes. O primeiro, o Enigma de Kaspar Hauser, dirigido pelo cineasta alemão Werner Herzog. Quando saiu do cativeiro, o jovem Kaspar não falava e nem andava. O outro caso é a história de Victor, que deu origem ao filme O Garoto Selvagem, dirigido pelo francês François Truffaut. O filme tem como personagem uma criança de mais ou menos 12 anos, encontrada por 3 caçadores na França. A criança se alimentava de grãos, raízes, não andava como bípede, não falava, não escrevia. Kaspar Hauser cresceu fora do convívio humano, mas nunca foi completamente isolado. Diferentemente, o menino, que só depois foi chamado de Victor, sofreu isolamento absoluto. Saviani então afirma que a experiência concreta da vida de Victor é uma prova da concepção de infância defendida pela pedagogia histórico-crítica. O homem não nasce homem, ele se forma homem, cujo preceito também é defendido pela teoria histórico-cultural. Ele não nasce sabendo produzir-se como homem. Ele necessita aprender a ser homem. Precisa aprender a produzir sua própria existência. Por isso, a formação do homem é um processo educativo.
A origem da educação coincide então com a origem do próprio homem. Consequentemente, se a existência humana não é garantida pela natureza, ela tem que ser produzida historicamente pelos próprios homens. O que significa que aquilo que chamamos de natureza humana não é algo dado ao homem, mas é por ele produzido sobre a base da natureza biofísica. Por isso, segundo Saviani, a pedagogia histórico-crítica define o trabalho educativo como a produção em cada indivíduo singular da humanidade que é produzida pelo conjunto dos homens ao longo da história. Assim, o homem é um produto da educação. Pela mediação dos adultos, no tempo surpreendentemente muito curto, a criança se apropria das forças essenciais humanas objetivadas pela humanidade, tornando-se assim o ser investido das características humanas incorporadas à sociedade na qual ele nasceu. Então, minha gente, novamente, infância e pedagogia histórico-crítica, organização da Ana Carolina Galvão Marcília, autores associados, 2013, 288 páginas. Repito, uma obra essencial para a compreensão da relação ou das relações entre as infâncias e a prática pedagógica histórico-crítica na escola das infâncias. Fica essa super dica. Um grande abraço.